Chamei, chamei, gente. Vamos lá. Chamei. Hello. Hello. How are you, Lissa? I'm great. How are you? Fine. I'm Stephanie. Nice to meet you. I'm so honored to meet you. I have your books right here, 4 of them. Aw, thank you. That's Next so to nice. me. We're going to start, Lissa. Please introduce yourself, and after we will start with the questions. Perfect. So you want me to go ahead and start now? I mean, we're okay No, to no. start before. You can speak. Then I'll translate. It's okay. Okay. Well, thank you guys so much for having me. Hello to everyone out there. I just have to say that the readers in Brazil are so kind and enthusiastic, and it's just been such a pleasure having my books come out in Brazil. So thank you to everyone for joining and for you all to host me tonight. Oh, thank you. This is Leonor, my partner. Hi, Lisa. Hi. Thank you for being here. We are so glad. Oh, thank you. Gente, a Lissa deu oi para todo mundo e agradeceu os fãs do Brasil. Ela falou que os fãs do Brasil são super entusiastas, super animados, né? Super queridos. E ela tá super feliz pelos livros dela estarem sendo agora publicados, né? No Brasil. A gente tem 2 publicados até agora, que é o Clube do Romance dos Homens e o Missão Romance. O terceiro tá vindo aí, que eu já vi o anúncio, né? Oh, está. Broken Romance. Okay, let's go. Lissa, what are the reasons that made you choose to become a writer instead any other professions? Yeah, so I have always been a writer, wanted to be a writer. My family jokes that when other kids were dragging around toys, I was dragging around a pen and a notebook, before I could even read or write. So I think it was sort of inevitable that I've always been drawn to books and to stories. I was a journalist for newspapers up here in the States for almost 20 years. And during that time, I was also writing fiction on the side, trying to learn how to do it. And now I'm living the dream. I'm living my dream. A Soraya perguntou, gente, qual foi o motivo, né? O que levou a Lissa a ser escritora dentre tantas profissões. Ela respondeu que, na verdade, ela sempre quis escrever. Então, a família dela brincava que, enquanto todo mundo estava com brinquedos, crianças, ela estava com um papel e um caderno na mão, escrevendo. Que legal, desde pequena. Desde pequenininha. Ela foi jornalista por 20 anos nos Estados Unidos, né, que é onde ela mora. E ela escrevia junto com o jornalismo, ela escrevia ficção e hoje ela está vivendo o sonho que é ser autora, viver dos livros. Oh, good, it's good. Lissa, gente, vou perguntar a Lissa qual foi a coisa mais estranha que inspirou ela para fazer uma história, para escrever. Ela aqui no Brasil, a gente está com esses 2, tem um outro que não é dessa série, né? Mas ela tem inúmeros outros livros. Então, Lissa, what was the strangest thing that inspired you to write a story? So I always kind of laugh when I tell the story of why I decided to write a book about men who read romance novels. It was a combination of the Me Too movement, of women coming forward to talk about abuse at the hands of powerful men. So it was a combination of that, and we had a very awful, contentious presidential election up here in 2016, and I was really just horrified by a lot of the things that Donald Trump would say about women, and that the way people would defend him for saying those things. And I really wanted to write a story about men who were just simply good men and wanted to be better men.
And I thought, you know, what better way for them to discover how to be really good men than to read romance novels, which always feature these or usually feature men who, you know, are very supportive and sexy because they have emotional intelligence. Oh, caraca, meu! Que máximo! Gente, que resposta maravilhosa. Eu adorei! A combinação, né? O que levou ela a escrever o Clube do Livro dos Homens foi... Eu tô falando certo o título? Tô, né? Tô. Tá, É que aqui tá. pra mim tá em inglês, aí eu confundo. O que levou ela a escrever o Clube do Livro dos Homens foi a combinação do movimento Me Too, que é um movimento, né? Que as mulheres, elas começaram a falar sobre o abuso de homens poderosos, né? Abusos sofridos por homens poderosos. E a gente viu esse movimento no mundo inteiro. No mundo inteiro, inclusive aqui. Francês, tal, que falou. E as eleições dos Estados Unidos de 2016 do presidente Donald Trump, da maneira como ele se refere, né, se referia às mulheres e da maneira absurda. Então, ela ficou muito intrigada, não só com o que ele falava, mas como as pessoas também defendiam. Reagiam. Exatamente. Então, ela quis escrever sobre homens bons que queriam melhorar. Good best. Então, nada melhor do que você ler um romance, né? Você ser um homem e você ler um romance para você saber como melhorar. Então, e eles são sexy pela inteligência emocional. Essa foi a melhor frase da resposta. Melhor. It's good. Oi, gente. Queria agradecer por vocês estarem aqui. Cheguei um pouco atrasada, porque a internet não me ajudou. Mas eu vou perguntar para a Lisa agora uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque eu acho que as autoras criam universos e acho que em todo autor existe uma leitora também. Então eu vou perguntar para a Lisa o que é que ela gosta de ler quando ela não está escrevendo as próprias histórias dela. So, Lisa, what do you like to read when you are not producing? What do I like to read? So I'm actually a huge fan, even though I write contemporary romance, I actually am a huge fan of historical romance. So I read a ton. One of my favorites is Tessa Dare. I know that her books are out, you know, in Brazil as well. So I read a lot of historicals. I also, though, am kind of a geek for nonfiction, political, you know, biographies and historical stories. So it's when I don't get as much time to read as I used to, but when I do, I'm usually reaching for one of those. Ela gosta de romance de época. Ela é a autora de romance contemporâneo. Eu gosto da Tessa Dare. De época, porque quem leu o Clube do Livro dos Homens sabe que a gente tem um romance de época muito interessante lá, né? Uma das autoras dela é a Tessa Dare, que a gente também, né, tem vários livros no Brasil, que ama. Eu sou suspeita para falar da Tessa. Mas ela também lê não ficção, livros políticos, livros históricos, biografia. Ela não tanto quanto gostaria, quanto ela costumava, mas quando ela vai escolher um livro, ela vai para esse. Certo. Então eu vou perguntar agora para a Lisa como é a relação dela com os leitores dela. E a galera costuma conversar com ela bastante, como é que é? Lisa, how is your relationship with your readers? Oh my gosh, that's the best part about being an author, I didn't expect that, how much I would be able to interact with readers. And that has been the biggest blessing of being an author. I have readers, I have a group on Facebook that are, you know, sort of my, you know, fans of my series, and I mean, they are just like friends to me, you know, at this point. And it just always really touches me when I get an email from a reader, you know, either someone who just really liked one of the books, or who
you know, was touched in some way by the book. That always just is really moving to me, and I just really, really love having opportunities to talk to readers. Because of COVID-19, I haven't been able to do a lot of in-person events for a while. So I'm hoping to be able to get back to that soon, because I miss people. Yeah. It's different. Yes. The in person is. Gente, ela respondeu que. Você quer falar, Lê? Eu nem perguntei. Não, pode falar. Steph, confio mais no seu inglês. Ela respondeu que o relacionamento dela com os leitores é a melhor parte de ser autor. Então, é bom você receber um feedback, né, de alguém que se conecta com ela, que se conecta com a história, se sente tocado pela história. Ela tem a maior bênção, na verdade, de todo o processo aí de ser uma autora. Ela tem um grupo no Facebook de pessoas que são fãs dos livros, né? E ela considera já amigos, então ela adora quando ela recebe um e-mail de alguém contando a experiência com o livro. E por causa do Covid, ela não teve ela perdeu os contatos, né? Eu lembro que a Sarah, ela também, na live que a gente Falou fez, a mesma coisa. a mesma coisa, né? Não tem esse contato direto, mas que agora, né, que essa Tá coisa voltando, agora a gente tá voltando. vai voltar. All right. Have you ever experienced some fun situation with a fan? With a fan, you know, yes. When I did a book tour a couple of years ago, I was able to go to several bookstores around the country, and I had a situation in when I stopped in Cincinnati at a bookstore there, Cincinnati, Ohio, here in the States, and a fan walked in. I didn't recognize him in person, but he had been a member of my VIP reader group, and we were part of a couple of other reader groups together. And so this was someone that when I realized who it was, it was like meeting an old friend, you know, in person for the first time, you know, and that just was so fun to me to have someone that I had known online, and who had been so kind and supportive, and then to realize, oh my gosh, wait a minute, you're in my group. And it just really brought this real sense of like closeness, you know, that it just kind of really brought it all home that, you know, these stories that I'm writing are out there and people are reading them, and that was just really fun, and that really stuck with me, that to meet someone in person that way that I'd been interacting with online for so long, and just completely took me by surprise. Yeah. Oh. Ela fez um tour, e aí ela tava lá um leitor. Ela já tinha um relacionamento online com ele, ela já conversava com ele online. Grupo de leitura e tal. E aí ela percebeu que, meu Deus, você tá aqui. Então já era um relacionamento. Porque Sinal, pessoal. É. Just so I'm having a little bit of trouble hearing. I don't know if that's on my end or. Yes, I think so. Searching áudio. Travou. Seu Oi. áudio tá picotando pra gente. Não sei se é o me- lugar que você tá. Não, o meu tá normal. Agora Aqui. ficou normal. Agora ficou normal. Ficou? Ficou. Oh, there. Ai, meu Deus. I thought it was on my end. I was like, oh no, what did I do? Eu vou perguntar para ela como funciona o processo criativo dela, se ela tem alguma mania ou rotina específica. Lissa, about your creative process,
How does it work for you? Do you have any writing routine? Tell us all about it. Yeah, so I don't always, I'm not always able to stick to the schedule I set for myself. I'm a mother, so that sometimes I feel like they control my life. But my routine, generally speaking, is when I'm drafting a new book, I don't do a lot of stopping and editing. So for a couple of months, I'm just writing as much as I can, and so I will try to get down and sit down at my office here in my house by 8:30 in the morning, and usually can go pretty straight through to about 12:30. Then my brain completely dies in the afternoon, and then I can usually get a little bit more written in the evening. And I have I think what most people would consider a pretty chaotic writing routine, that I don't write in order. I don't start at chapter 1, then go on to chapter 2. When I'm doing that first draft, I just sort of jump all over the minute I get an idea for a scene. And so it leads to kind of a long revision process, but it's just how my brain works. Yeah, I know what you mean, because my brain works exactly the same. Sometimes I remember that I wrote a book that the last chapter that I wrote was chapter 6. Yeah, exactly. Yeah. Yep. I understand. Yep. Ela tem uma rotina puxada, que ela... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá picotando, mas tá indo. Qualquer coisa eu te ajudo, mas por enquanto pra mim tá indo. Pra mim aqui tá todo mundo normal, daí vocês me avisam, tá? Ela tem uma rotina de escrita um pouco puxada, né? Ela tem filho, então nem sempre ela consegue seguir o que está estabelecido. Mas quando ela tá rascunhando, ela não para muito para editar. Então ela vai e escreve. Ela escreve direto. Então ela começa às 8h30, mais ou menos, e vai até 12h30. E aí à tarde o processo criativo dela morre, então ela passa essas manhãs, né, escrevendo. E o processo dela não é linear. Então, ela não escreve, tipo, capítulo 1 e segue, capítulo 2, 3. Não. Ela escreve os capítulos que vão surgindo e aí vai dar mais trabalho na revisão para editar. Interessante isso, né, Stephanie? Muito alternando assim, né? Interessante. Gente, vocês mandaram várias perguntas, né, pra gente. Aí a gente não pôde botar todo mundo, então a gente selecionou algumas. Essa é da Mencionando Livros, se eu não me engano. Não, é assim, está aqui anotadinho. Ela está perguntando... a gente sente pelos livros que ela é fã de romance de época, inclusive, Lissa já falou. A gente quer saber se ela acompanha alguma autora. Ela também já falou da Tessa Dare. Vamos perguntar se ela acompanha outras ou é só a Tessa mesmo. We can feel that you are a big fan of period romance. Have you... any historical romance author inspired you? Since Tessa Dare, there's other. Yeah, so who have I been influenced by, I think is what, so Tessa Dare for sure, I think is one of my favorite historical, Regency romance authors. And I would certainly say that she has definitely influenced my writing. Another newer author that I just adore is Harper St. George. And I don't know if her books are out in Brazil yet, but I'm sure she will soon. So I definitely, what I love about historical romance is, first of all, I like to be taken to new places. And so obviously when you go back in time in a book, you're definitely in a new place. But I also love the way that you can draw lessons and importance about modern times by reading some of those stories. And I think that, again, my favorite is Tessa Dare right now, that she just does this amazing job of writing modern heroines, set in historical time periods. Ela respondeu, gente, que a Tessa Dare é a maior inspiração dela, né, em romance histórico. Tem uma autora nova
Eu também não sei se ela tá no Brasil ainda, que é Harper St. George. Você conhece isso? Eu não conheço. Não conheço. Harper, Que ela, vou procurar ela, saber. mas ela acha que se não tiver no Brasil, vai chegar logo aí para você. E o que ela gosta muito do histórico, e você pode viajar para novos lugares, né? Então, uma vez que você pisa no tempo, você volta no tempo, você está num lugar totalmente. Ela gosta muito da Tessa, porque a Tessa ela traz temas atuais para o romance. Então, eu vou perguntar o seguinte: a Lissa ela acabou colocando duas histórias, né, em um livro só. No primeiro livro, quando o Gavin leu a história da Condessa no Clube do Livro dos Homens. Então, para quem lia, né, se vocês leram, passava a sensação de que a gente estava lendo a história junto com ele, né? Junto com ele. Lambe e tudo mais. Então, eu vou questionar ela de onde veio essa ideia. Lissa, you ended up putting two stories in one when Gavin reads in the book club, and it seemed like we were reading with him the story. We were like enjoying the book with him. So where did this idea came from? Where did this idea come from? You know, I'm not sure why. Trying to think back to when I was writing the book, why I decided to do that. But I know at one point when I was drafting it, the guys kept asking him if he was learning anything from the book. And so I realized I need to know what the book says. You know, like I should probably figure out what that story is that he's reading. And so I think that's why and how and when I started actually writing these scenes. And it just ended up really working well. And you know, the fact that readers got to meet, you know, Lord Benedict or Lord Tight Pants, you know, that Gavin kept calling him. And the fact that readers got to meet him sort of added another layer to the story, because then you could realize that the readers could see, oh, Gavin, you're not getting it. You're you're messing up here. I can also tell you guys that I'm actually officially writing Courting the Countess. That's going to be released as its own real book. Really? Yes, I'm writing it right now. So I just got so many requests from readers to like actually write that story, and so I am. It'll be out in a little over a year. I remember when I was reading and I was like, is this book real? Because if it is, I want to which book is that? So it's going to be real. I'm really happy to know that it's going to be real. Yeah. That's so nice. Gente, ela falou que assim, quando ela estava escrevendo, ela pensou, os caras, né, do Clube do Livro perguntaram pro Gavin, tipo, olha, Gavin, o que você tá achando do livro? E aí ela pensou assim, tá, do que o livro tá falando? Então, teria que escrever, ela teria que mergulhar o Gavin nos livros. E aí ela mergulhou a gente também. E mergulhou tão bem que agora muitas pessoas pediram e ela já está escrevendo esse livro, esse romance de época que tem, o Clube do Livro dos Homens, ela está escrevendo o livro real. Então, quer conhecer a história da Condessa. E eu achei... Nossa, gente, eu tô muito feliz, porque eu super queria ler. Eu também. Me too. Very happy. Lelê, é você agora. Certo. A gente geralmente está acostumado com aquele estereótipo do atleta super cheio de si, super seguro. E o Gavin, ele é completamente diferente disso. Ele tem várias inseguranças. Então, eu vou perguntar para a Lissa se essa característica dele foi algo que ela pensou desde que ela sentou para escrever a história, ou se foi algo que ele foi contando para ela conforme ela ia escrevendo. Lissa, Gavin brings a break from the stereotype of super confident athlete. Was it something that you idealized since in the beginning, or something which coming up during the writing process? Yeah, so I wrote him that way on purpose, because you know, one of the
the sort of lessons that I was trying to send with the book and the series, you know, of these guys, is that they are trying to relearn what it means to be masculine. They're trying to undo some of the lessons that they've learned throughout their life about what it means to be a man. You know, the term toxic masculinity. They're trying to unlearn that. And so it felt very much more impactful to see a guy like Gavin, a professional athlete who exists in these hyper masculine environments. You know, a professional sports is so hyper masculine. So to see someone like that go through a transformation was that much more impactful. And it also, I think I wanted to humanize, you know, men in that sense, that that's what is sexy about Gavin is not that he's a professional athlete. It's not that he's wealthy. It's not that he's got the body of a professional athlete, yeah. But that what's sexy about Gavin is that he can be vulnerable. He learns to be vulnerable. And I think it just made that much more of an impact to see a guy like that go through that transformation. Yeah. Ela disse que ela fez isso de propósito. Porque o Gavin, olhando para ele, a gente vê um cara perfeito, né? Então ele é um atleta profissional, ele tem o corpo de um atleta profissional, de um atleta profissional, ele tem tudo de um atleta profissional. Mas ele é vulnerável. Então, ele tem uma posição vulnerável, ele tá ali tentando, né, se reerguer, tá ali tentando salvar o casamento dele, consertar os erros dele o tempo inteiro. E então ela quis pegar esse estereótipo, né, tipo, perfeito e colocar ele numa posição mais humana. Então, o que é sexy no Gavin não é o fato dele ser um atleta, né, cheio dessas coisas que a gente comentou. É ele ser vulnerável, ele estar ali para melhorar e ele acabar melhorando e ir aprendendo. E eu concordo, eu super concordo. Eu acho que isso foi o ponto desse livro ter feito tanto sucesso. Trazer um personagem mais real, né, para dentro da história. De identificação do leitor também com o Gavin, com o drama dele e tudo mais. Não só o perfeito. Eu acho que foi a grande sacada da Lissa nesse. Lê, você quer perguntar? O próximo? Posso. Eu vou aproveitar que eu perguntei em quebra de estereótipo e vou perguntar para ela sobre a Liv, porque a gente está acostumada ao mocinho do passado difícil, que não quer se relacionar e tem determinados comportamentos. E em Missão Romance, a gente tem a Liv, sendo a personagem que não quer se apaixonar, que não quer confiar tanto assim no Mark. E então eu vou perguntar para ela se foi intencional trazer essa quebra, trazer uma mulher numa posição que os homens costumam estar nas histórias. Vamos ver o que ela vai responder. Liv is an intelligent character in undercooked bromance. She does not want to fall in love and have a serious relationship. And that position is constantly occupied by a lot of men in the histories. So that's a break that you want bring to history. Say that. I missed that last part, I think. Calma. Será que o meu tá travando? Ela perdeu a última parte da pergunta. Eu não... So you intentionally want to brought this break from the stereotype to the history? Yeah, so with Liv, what's interesting about the character of Liv is that she was almost universally hated by readers in the first book. People really, and that was sort of the intention. She wasn't supposed to be warm and fuzzy. She was supposed to be mean to Gavin. That was on purpose. So the best part then about writing her book in Undercover Bromance is that readers got to see why she was the way that she was, why she was so cranky, why she was so abrasive, and why she
seems to really just hate men and relationships. And it was really fulfilling to show her transformation as well, to go from, you know, often in romance novels, it will be the male main character who doesn't want a relationship. He, you know, doesn't want to deal with love, doesn't have time for that. He's grumpy. So it was really fun to write that for the heroine of the book, and to pair her with someone who was the complete opposite. You know, Mac is all about romance, and she was just like, dude, back off. You know? And so again, I definitely tried to turn the stereotype on its head, that here was a very smart woman, a very driven woman, who was just like, Mac, you are over the top. You know, get out of my face. It was really, really fun to do that. I hope I understood the question correctly. Sorry. No problem. I like it. Ela teve intenção, sim, de inverter esse estereótipo, né? De pegar a heroína da história e colocar como uma mocinha machucada, como uma mocinha que não quer um relacionamento, e o cara como o romântico maior, que é o Mac, né? Porque o Mac, ele ama romance, ele é o... Ele é o... A Liz, ela foi um personagem, a Lissa acabou de falar que ela foi um personagem que ela foi odiada pela maior parte dos leitores no primeiro livro. Ela é uma personagem má com o Gavin. Eu confesso que eu tive ali minhas questões com a Liz. Então ela eu tive ali, ela teve lado com o Gavin, mas era de propósito. Para no livro dela, né, no Missão Romance, a gente vê por que ela é assim, por que ela é mal-humorada desse jeito, por que ela é resguardada desse jeito. E aí chega o Mac, tipo, vamos amar, e ela menos, cara, menos, e ela... Então, foi de propósito, inverter esse estereótipo que a gente está acostumado geralmente a cara, né, essa característica. Então, eu vou começar com ela. Isso que foi interessante também, né, Stephanie? Porque a gente está acostumado a esse estereótipo sempre machista, né? Sempre homem, a mulher sempre cedendo, né? E ela traz a inversão. Não. Mais um motivo para o sucesso desse livro. E é engraçado que, às vezes, a gente tem uma facilidade para entender quando o homem está nessa posição. E quando é a mulher, não. Já cria um certo afastamento, assim, julgamento. E a Lissa foi perfeita montando a Lívia, porque a gente tem os motivos e você começa a criar identificação com ela. E foi bem legal, assim. Lissa, trazer o público a fazer esse trabalho inverso e olhar pelo outro lado também. Sim. We're talking about that sometimes it's easiest to put ourselves in the men's shoes when they are in that position, you know, when they are like, I don't want to fall in love, I don't want that. And when it's a woman doing that, we kind of create a distance between the reader and the character. So it was very interesting because it was nice to see that to put ourselves in Liv's shoes, you know, understand her issues. So a job perfectly done, which is very because it was really nice to see that that inversion. I think it was interesting. It really brings us to a reflection about if men can, why women cannot, right? So. Yes, and I'll add too that you know, I find as an author that readers will forgive any number of sins that a male character commits, but can be very harsh on a female character who perhaps behaves in the exact same way. And so I sort of really enjoyed writing a character that tested that you know, we like male characters who act this way. Why not a female character? And I love Liv. I think she's she's a badass and she's brave, but she's also got a very vulnerable side to her that you know, I think all of us can relate to. Yeah, because by the end of the day, we are all human beings, right? So yes. We are vulnerable. Ela disse, gente, que
é uma coisa eu sempre discuto, até a gente sempre discute. É muito fácil a gente compreender e perdoar, né? Passar o paninho para todos os pecados dos homens, dos protagonistas homens, dos coisas. Então erra e a gente vai lá e passa o pano. E erra e a gente vai lá e passa o pano. E aí a mulher, ela comete um errinho. E aí a gente já vai e condena. Então, ela falou que foi uma experiência muito, muito interessante para ela colocar a Liv nessa posição, porque a mulher também vai errar, né? A mulher também vai errar e ela merece ser perdoada tanto quanto, né? Mas se a gente vai passar pano, vamos passar geral. Então, assim, ela quis criar essa conexão, porque realmente, até na literatura, a figura da mulher, ela sofre uma pressão maior. Isso é um fato. Então, ela trouxe esse tipo de reflexão. Eu vou eu vou comentar que a ideia de criar um clube do livro dos homens acabou dando frutos fora do ramo do livro, né? Fora da história. Teve o atleta olímpico Jason Rogers, que criou um clube inesperado, inspirado no livro, e acabou virando notícia, né? Super bacana saber que isso refletiu aí na vida real. Então, eu vou aproveitar para perguntar se era a intenção dela fazer, né, de repente, inspirar as pessoas a criarem mais clube do livro dos homens aí para quebrar o tabu de que homens não leem romance, porque é tabu mesmo. Eu mesmo um tabu. Acaba sendo um tabu. Então, eu vou perguntar para ela isso. Lissa, your idea of creating a book club for men is paying off life. So we have Jason Rogers created, inspired by your book, book club. Yeah. And, even made the news, so it was a huge deal. It was your intention, like, to inspire people just to break this taboo that men cannot read romance novels? Yes, absolutely. I hoped that this would inspire men to pick up a romance novel, at least one. And so, and I will say that after the first book was published, I did get a lot of emails from men who said, I've been reading romance for a long time, but I never wanted anyone to know, but I love romance. And so that was fun to know that there were men out there, that like, yeah. And so when I was contacted by Jason Rogers, he said, hey, he's a journalist and is someone who is always looking to, sort of redefine masculinity. What does it mean to be a masculine person? And so he was like, I'm going to do this. I'm going to try to recruit some of my guy friends to read romance novels and see what it does for us, And I was just absolutely thrilled. I was delighted. It is so rewarding that happened. And I've gotten to know Jason pretty well since then. Oh. Bom, vocês estão... ela falou que sim, que foi a intenção dela mesmo inspirar homens a chegar no romance, né, a ler livros de romance. Inclusive, depois que saiu, ela recebeu vários e-mails de homens falando: eu leio romance faz anos, mas eu não queria que ele soubesse, né, porque realmente existe esse tabu. E com o Jason Ross, ele era leitor, lia, né, e aí ele falou assim: não, eu vou quebrar isso aí, eu vou fazer um clube, vou chamar os amigos, vamos fazer um clube de romance para inspirar as pessoas. E aí ela acabou conhecendo ele, né? Eles acabaram formando uma amizade. Então foi a intenção dela, assim, inspirar homens a gente só lucrou, né, Stephanie? A gente só lucrou, né? A gente lucrou. Ai. Vamos lá. Eu vou aproveitar essa deixa aí que elas falaram e perguntar se ela soube de alguma história engraçada de homens lendo romances. Lissa, have you heard any funny stories of men reading novels? Yes, I have. I think some of the funniest stories are of men who their female partners, their wives or their girlfriends were like, I really need you to read this book.
they would like force their, the man in their life to read this book, and then they would start loving romance novels. And so I think the funniest story is a couple who the wife had always been a romance fan, and she read Romance Book Club, and she was like, I really want my husband to read this. And he loved it so much that they started an Instagram account where they read romances together. And it's to me, that's so funny that, how many women are like pushing this book on the men in their lives. Ela disse, gente, que sim, que ela teve... Vocês estão me ouvindo bem? Pra mim tá um pouco... Ela disse que sim, que teve várias leitoras que leram, né, o Clube do Romance dos Homens, aí chegaram para os maridos e falaram assim, você precisa ler esse livro. E eu fui uma delas, admito. Virei pro meu marido e falei, amor, vem ler esse livro. Lissa, I'm just telling them that I am one of them, of these women, because my husband said, you need to read this book, seriously, please. Então, ela... E aí, teve gente que gostou tanto, o marido foi, leu, e aí começou a procurar, né, pelos romances, e criaram uma conta no Instagram, e hoje eles têm um clube lá, e divulgam as resenhas. Que máximo! Tá dando frutos mesmo esse... Que bom, que bom! As mulheres só vão ganhar com isso. Exatamente, vão ganhar bastante. Vai, Lê. Agora você. Então, eu vou perguntar para a Lissa, porque assim, nas histórias dela eu sinto que ela equilibra muito bem os temas sérios com a diversão. A gente acaba rindo bastante. E eu quero saber como é que ela se sente quando ela tá dando vida a esses dramas. Porque se a gente já se emociona e tudo mais, imagina para ela escrever sobre isso, dar realmente asas a esses sentimentos. Então eu vou perguntar para ela. In your history, you balance serious topics with fun very well. But I'm curious about how does Lissa emotionally feel herself when she's bringing these dramas to real life? Yeah, so it is. I have tried to balance with every story the comedy, the rom-com, the comedy part of it with a serious topic. And one of the reasons is because I, as a reader, I like stories that have, sort of big plots to them, right? And so it was definitely, Undercover Bromance was the hardest to do that for, because it's really hard to take the topic of sexual harassment in the workplace and sexual assault and deal with it in the context of a romantic comedy. Like that was really, really hard. And there were times when I thought, I don't know if I can pull this off, because there's nothing funny about what the character Royce does to women. And so I just had to always make sure that I was planting the humor of the book somewhere else. Let the book club guys themselves be the source of the humor in that book. So that Liv, in particular, can deal with this very serious stuff. And my philosophy of a writer philosophy as a writer, is that I just really like to write big. And so if I'm going to write a funny scene, it better be the funniest scene ever. If I'm going to write a serious scene, it really needs to be something that makes people think. And if it's going to be, a sad scene, I better be crying as I'm writing it. And so I just sort of try to keep that philosophy in mind, every time I write one of these books, which always has some kind of external plot that is more serious than the romance plot. Bom, ela falou que no caso do Missão Romance foi um pouco complicado. Porque ela gosta, né, de equilibrar o humor com tema sério. No caso do Missão Romance foi um pouco complicado, porque não tem nada engraçado, né, no assédio sexual, no trabalho,
que é o tema do livro, né? Quem leu sabe que o livro é trabalhado inteirinho. Então, ela não sabia, assim, não sabia direito passar, né? O que precisava ali para... Mas ela conseguiu colocar, eu acho que até um comentário meu assim, como é que foi perfeito para esse plot, pelo perfil dele, né? É o lado leve, vamos dizer. Então, ela conseguiu colocar, conseguiu tratar a seriedade. E ela tem uma filosofia como escritora de que ela vai escrever algo dramático, é melhor ela rir quando ela vai escrever algo dramático, ela vai sentir o drama. Ela vai escrever algo triste, ela vai chorar. Então, no Missão Romance não foi vou passar todos esses momentos, apesar do desafio, né? De você criar um tema tão sério como numa comédia romântica. E foi perfeito, né, Stephanie? Ela conseguiu trazer a leveza para o texto. Sim. É uma questão muito complexa, mas que a gente conseguiu pegar direito. Sim, I sem think that chocar. Mac is the perfect for that plot because I think he's the light part, you know, his personality. He's like it gives the light, the light part for the importance of the team, you know. So yes, yeah. I think he's perfect for to them. Stephanie, agora é você. Eu vou perguntar. Agora eu tenho uma pergunta de uma de vocês que mandou. Que é essa pergunta é muito engraçada. Sofre. É verdade. Eu sofro o mesmo problema do personagem do russo, que é a intolerância à lactose. Quem leu sabe que o russo tem. Né? Então ela pergunta como foi a ideia de criar um personagem e se ela se inspirou em alguém na vida real. For Victoria, she read your books and she struggles with the same problem that the Russians. So she's lactose intolerant. But she had a lot of fun seeing the situations that struggles in the book reunion. I would like to know that where this idea came from for you to just like put this character, and if you got inspired by someone in real life. So, you know, the funny thing about the Russian character is that he was, as I was writing that first book, he was he was going to be a very bit player, you know, a very small player in the whole series. But so many people related to him that they found him sort of just really sweet and friendly, and that he did have this unfortunate problem. And it just kind of grew from there, that it was readers who loved him so much that I just kept writing him. And can you guys hear me okay? Okay. Okay. And so I wasn't necessarily inspired by any one person in writing him, but it was something that sort of made him relatable, I think, to a lot of people, and it's one of the reasons they enjoyed him. So again, with his book, when I have written his book, and I'm not sure what the release date is for Brazil, but you do find out that he gets an actual diagnosis of what's wrong with him, and so he gets medicated. What's that? The book is the fourth one. His book, the fourth one, yes. The fourth yes. one. Let's see. It's romantic, is it? Yes. Yep. That's it. Vocês estão me ouvindo bem? Então, ela falou que o personagem do russo, ele foi escrito para ser só um personagemzinho ali, entendeu? Ele colocar um tom de comédia ali no clube e tal. Mas ele cativou a galera. E aí, ele cativou tanto que ele ganhou um livro, né? Que é o quarto livro da série, que é o Isn't Romantic. Eu não sei. O terceiro livro que tá para ser lançado, né, Só no Brasil? Isso. É o terceiro. Vai ser lançado agora. E aí ele ganhou uma história e ela falou, ela não se inspirou em ninguém, mas ele ganha um diagnóstico certeiro
no livro dele, então aguardemos ansiosos por esses capítulos, porque coitado, cada coisa que ele faz. Eu tô doida para ler. Eu tô doida para ler. E agora, para ela aqui, já que o 5º livro está chegando, né, nos Estados Unidos, vai ser lançado o 5º livro da série. No Brasil só foram lançados 2 livros. E nós, né, brasileiros, estamos muito animados por todos eles. Eu vou perguntar o que a gente pode esperar da história do Noah e da Alexis, que é o 3º livro. É o 3º livro, né, gente? Só me corrija. Okay. So, Lissa, I already know that the 5th book is coming, right? Yep. So we only have 2 in Brazil. So we are waiting for the story of Noah and Alexis. Yes. What can we wait for? Give us about Noah and Alexis. So Noah and Alexis, I really love writing their book. It's a friends to lovers book. They are. It takes place a year after the end of Undercover Bromance, and they've become friends throughout that year, that intervening year. And that story was actually very personal to me because the plot of that book is that Alexis finds out that she's contacted by a woman who found her through one of those DNA ancestry kits and says, hey, I'm your half sister and our father that we share needs a kidney. Would you get tested? And that my husband donated a kidney to his sister several years ago. And so it was a very personal plot for me to write. But their story is so fun and so touching and moving because both of them were afraid to move beyond friendship because that friendship meant so much to them. And so that was fun to write. 2 characters that were like, there's a lot of longing and yearning in that book. I think Friends to Lovers is my favorite trope. Everything. Here is Crazy Stupid Romance, right? This is the one. Yeah. Yep. Gente, este livro, que é o próximo. Ai, eu até abraço. Porque eu sou doida por Friends to Lovers. Eu sou a maluca de Friends to Lovers. Vocês estão aí, né? Ela tá até me convencendo a gostar mais desse gênero, gente. Eu não acredito que caiu na hora que eu tava falando de Friends to Lovers. Eu tava falando de Chloe enquanto você não falava, enquanto você não voltava. Oh my God, I was just defending Friends to Lovers because it's the love of my life and the life just shuts down. No. Let's go back. Então, gente, estava defendendo Friends to Lovers. Então, a história... Noah e da... Não, mandaram no DM. Não foi praga minha, não foi praga minha. Mandaram no DM aqui. Eu tava louca pra ver você defendendo Friends to Lovers. Aí eu, pois é, o universo tá acontecendo. A história do Noah e da Alexis, ela é um Friends to Lovers, então ela acontece 1 ano depois, né, do Missão Romance. E eles fizeram uma amizade, a gente conhece o Noah e a Alexis no livro do Missão Romance, eles já aparecem. E é um plot que foi meio pessoal pra Lissa, porque o marido, assim, a Alexis, ela, através de um daqueles rastreios de DNA, uma moça aparece pra ele e fala assim, olha, eu sou sua meia-irmã e eu preciso que você faça um teste porque nosso pai precisa de um rim. Básico. Bem basiquinho. Então, o marido da Lissa doou um rim. Então, para ela foi um plot bem particular, assim, bem pessoal de escrever. E o Noah e a Alexis têm uma relação muito boa e eles, né, eles têm essa amizade, eles passam por cima dessa amizade em alguns momentos. Gente, Friends to Lovers é tudo de bom. Eu acho que vocês deviam ler, assim, todos que existem. Inclusive os meus. Pronto. Ai, eu gosto também. Agora eu tô gostando mais. Gente, em Missão Romance, a Lissa trouxe o caso de assédio sexual para a história, né? A gente já até comentou aqui um pouquinho, né? Então, eu vou perguntar a ela se ela queria mandar uma mensagem para os leitores e pedir para ela falar um pouquinho sobre isso. Lissa, em Romance Mission, you brought with the case of sexual harassment to the story. Did you want to send a message to your readers? Talk a little about it. Yeah,
Yeah, for sure. Again, because of, I think, the Me Too movement, there's been a real reckoning that people have had to go through about how prevalent this problem is. That particularly when women started posting all over social media with the hashtag Me Too, you really began to realize that certainly not all men behave in this way, but most women have been treated that way at some level. And so I think one of the things that I wanted to send was that the way that Liv and Mac work together to address this, to bring Royce down, what was really important to me was that that male readers in particular realize that it's not enough to say, well, I would never do that. Men have to get after their own. Men are the ones who have to solve this problem. And even if you are a great guy and someone who would never do that, you need to step in when you hear someone, a guy friend even, telling a joke that's really, really derogatory towards women. You need to say, hey, we can't do that. That's not cool. And I think the other message is that women don't need heroes. What they need are allies. They need people who are going to, they need, men who are going to make the changes themselves in this fight. And we don't need men to race in and rescue us necessarily, but stand with us and help us do that. Com o movimento do Me Too, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Com o movimento do Me Too, surgiram muitas coisas, surgiu muita gente falando que tinha passado pela mesma situação, certo? Então, lógico que não são todos os homens que fazem isso, né? Que praticam assédio. Mas a maioria das mulheres já passa por isso diariamente. A gente sabe disso. Então, a maneira como a Lissa e o Mac, eles lutam contra esse problema foi uma forma dela trazer essa questão, né, para o romance, demonstrar a importância disso. Porque, vejam, mesmo que você seja um homem que não pratica isso, se você vê que isso está acontecendo, você deve falar, né? Então, se há uma piada, você deve corrigir. É uma responsabilidade social, né? É uma responsabilidade, assim, de todos. E as mulheres, porque isso é um problema dos homens, não nos cabe resolver isso. Eles que têm que resolver. Com certeza. Elas então, na parte das mulheres, nós não precisamos de heróis. A gente precisa de aliados. Então, a mulher ela não precisa que alguém chegue e seja o herói dela e a salve de determinada situação. Ela precisa de aliados para a gente lutar pelas causas aí importantes e que são debatidas e que existem, não adianta negar, existem e acontecem todos os dias. Então, a importância, né, desse tema foi isso que ela quis trazer, por isso que ela quis gerar essa reflexão com esse tema tão importante. Muito bom. Viu, gente? Às vezes a gente lê e não... E sempre tem uma mensagem assim bonita, né? Uma mensagem, nesse caso desse livro, é um assunto tão forte, tão pesado, e ela conseguiu mostrar ali que todo mundo tem que fazer a sua parte. Principalmente os homens, eles têm que olhar, né? Deixar, às vezes, não faz, mas também não fala nada. Não, tem que mostrar que está errado, né? Só assim a gente vai conseguir dar maior respeito, eu acho, né? Sim. E eu acho que a mensagem foi bem dada. Gente, no final do livro, por mais que o Gabe, né, tenha o clube dos homens, que todo mundo se reunisse ali, que ele estivesse dando a força, apoio e desse sugestões, Gabe, no final da história, ele toma uma atitude por si só. Quem leu sabe. E, inclusive, ele não vai pela cabeça... Até todo mundo, os meninos, eles não concordaram com a atitude dele. Então, eu achei isso muito legal, porque foi uma sacada. Por mais que a gente tenha, né, as pessoas dando conselho, falando, a gente deve tomar as nossas atitudes, o nosso pensamento. Eu vou perguntar a ela se ela realmente quis passar essa mensagem ou se não foi só isso.
Lissa, at the end of the book, Gabe makes a decision by himself. Even all his friends disown him. Did he want to show everyone that we can listen to advice, but decisions have to come by ourselves? Yeah, absolutely. Because, we ultimately, we have to do the work ourselves, on ourselves. If we want to improve our relationships, if we know that there's a problem in our relationship, we have to be working on ourselves and yes, definitely take advice from people, but ultimately it's our job to improve our communication skills, to be more open and vulnerable. And so ultimately Gavin had to make some changes on his own if he was going to make this work. Ela falou que sim, ela falou que, na verdade, as nossas escolhas cabem a gente, né? Então, assim, quando chegou no final, foi o Gavin que teve que fazer mesmo, que tomar as decisões dele, que né, assumir os erros dele, porque, no fundo, assim, a gente tem que trabalhar na gente, não adianta a gente contar com o outro, tem que pegar a responsabilidade e fazer o trabalho. Eu acho que o Gavin, ele é um personagem que ele evolui assim de uma maneira muito legal, porque no começo do livro ele realmente não pega a responsabilidade para ele. São os amigos que tem que levar ele pro clube, né? Tem aquela coisa do casamento dele e tal, e para ele chegar no final e a decisão ser dele, você nota a evolução do personagem, né, durante toda a narrativa. Então eu acho eu acho que foi muito bem feito isso. Eu achei sensacional. Can I jump in real quick? My headphones are about to die, so I'm going to switch to just the phone audio. Okay. So hold on one second. Lê, eu acho que é você agora. Okay. Can you guys hear me? Yes. I was just that for me, Gavin, he evolves beautifully in the book because he starts not taking responsibility at all. He just like, oh, it's Tia's problem. Oh, let's go to this book because my friends want. And then he ends up, the decision is his, so he's more mature. He owns the blame, the whole relationship. So I think it was very beautiful to see because he kind of humble, he really grows during the journey. So I love to see that. Yeah, thank you. Yeah, I definitely, all my characters have to eventually realize at some point that they need to make a change. Lê, Vamos lá. Lê, eu acho que é você agora. Ok. Gente, se eu demorar um pouco, der um delay assim quando a Sol me chamar, é porque eu não tô conseguindo ouvir completamente todo mundo, então eu tô tentando aqui. Eu vou perguntar para a Lissa sobre adaptação. A gente tem informação de que a Netflix deve lançar esse ano um filme do primeiro livro, Clube do Livro dos Homens, que é a história do Gavin e da tia. E eu quero saber dela como foi o sentimento quando ela descobriu que ia ter o trabalho dela adaptado para esta linha. Espera que eu vou então perguntar. Lissa, what was your feeling when you found out that your job will be adapted? And congrats. You were asking about the Netflix thing. Is that what? Yes. Yeah. Okay. Yeah. Just want to make sure I heard it correct. Yeah, that is so exciting. I mean, it's, for me, the way I think about it is being able to be a full-time author is a dream come true. And that's like being handed a wonderful cupcake every day of my life. And then finding out that Netflix was going to buy it, was like getting sprinkles on the cupcake that I wasn't expecting. And it's been a long process, a slow process. I thought publishing was a slow process, but the business of movies is even slower. And, but it's been such a thrill. And I was just so excited that they wanted to pick. I've read the script. I have read the script, and it's fun.
Yeah, we were excited too because I remember reading it, and I read the book in the first book I read in one night, and then I was like with my friend, and she's like, it's going to have a movie now. Really? When? Is it Netflix? When is going to happen? So congrats! This is really an amazing thing. Ela disse, gente, que lógico, né? É assim, para ela trabalhar como uma autora já é algo assim de outro mundo, né? Um cupcake diário. E aí, quando ela ouviu, né, que o Netflix ia comprar e adaptar, agora tem granulado no cupcake, então todo dia é algo diferente. Então, ela já leu o script e está divertido. Estamos muito animados esperando esse momento. Pô, imagina, isso aí deve ser o sonho de todo mundo, né? Todo mundo que escreve deve ter o sonho, né, Stephanie? Acho que sim. Ver sua obra no filme. Vou negar. Vai. E assim, como a gente está super ansiosos, né, para ver essa adaptação, eu vou perguntar para elas quem é a chance dos outros livros serem adaptados. Porque eu assumo que eu amei o primeiro, mas o segundo tem assim o meu coração. Então eu vou saber dela o que é que ela. Porque Enemies to Lovers, assim, mexe um pouco comigo. Mas eu vou perguntar para ela o que é, se tem essa possibilidade. Lisa, is there any possibility to the other books be adapted? You know, I'm not sure yet. I would, of course, love to have them also be adapted into movies. The Netflix deal was for, Romance Book Club, but I'm so happy to see that so many services like Netflix and Amazon are finally realizing that romance is a huge seller. I mean, people really want it. And so, yeah, so I'm hoping that if the first movie does well, that they'll bring the other books to life as well. I particularly would love to see Mac on the screen. I think he would be. Me too. So, yeah, we'll see how the first one goes, and then hopefully they'll be interested in the others as well. Bom, ela disse que sim, ela espera que sim, né? Que agora com essa crescente, até a próxima pergunta que eu vou fazer, essa crescente de adaptações de romance, finalmente a Amazon, Netflix estão vendo que romance vende, gente. Romance vende. E ela espera, né? Vamos ver como vai ser essa primeira experiência, mas claro, ela queria muito ver o Mac na tela. Então, ela espera que sim, que todos sejam. E isso tem sido vários livros, né? Têm sido adaptados pelo Netflix mesmo, a gente vê vários. Livro 1, livro 2, livro 3. Então, vamos esperar que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Fazer bombar a audiência do primeiro, colocar lá em primeiro lugar. Já pra Com certeza! Eu vou perguntar sobre o script, porque eu sou atrevida. Porque ela comentou ela gostou do script, eu vou perguntar para ela se ela pode contar alguma novidade. Lissa, we saw in Twitter that you read the script and you loved it. Can you tell something for us? Can you tell us anything? Gosh, what can I say? Without actually revealing anything, I can say that they really nailed the relationship between Gavin and Thea so well. They just got it. And they just have stayed so true to the book club. I mean, the guys are, they're many of the scenes from the book are adapted completely 100%. And so yeah, I think that's probably the most that I can say, but I was happy. I will also say that I have such an appreciation for screenwriters and how hard it must be to take somebody else's work like a book and then adapt that to a completely different form of storytelling. I mean, it's, you can't just, it's often hard to just completely 100% of the words move it over into a movie, into a screenplay. And I just have so much respect for how they were able to do that. And they are writers as well, right? So yes, yeah, yep. We are all among writers, so yeah.
Ela disse, gente, sem me revelar muita coisa, mas ela disse que ela leu o script e tá... eles conseguiram pegar o relacionamento da Tia e do Gavin, então tá lá. Eles conseguiram pegar a essência, tá lá. E várias cenas foram adaptadas 100%. Ai! Ela pode falar. Yes! Aí ela mencionou o respeito que ela tem pelos screenwriters, né? Pelo pessoal que escreve script, porque eu esqueci o nome disso em português, mas roteirista, né? Pelos roteiristas. É roteirista. Porque deve ser muito difícil, né? Porque são escritores também, então deve ser muito difícil você pegar o trabalho de outra pessoa e adaptar aquela história para uma outra forma dessa história ser contada. Porque não é tudo que funciona no livro que vai funcionar na tela, né? Precisa passar por essa adaptação. Então ela ressalta o respeito pelos roteiristas. And Lissa, like someone in the market, we see a lot of adaptations now, you know, you take romance and adapt. How do you feel about that? What's the... Yeah, I am so happy to see so many adaptations. Bridgerton, I'm sure, the Bridgerton series has been, I adore it. I love it. It's so exciting to see so much of this happening. And again, I think what I really respect is that, well, first of all, I'm thrilled that Hollywood is finally paying attention to the fact that there are so many fans of the romance genre that they ought to be putting more of it on the screen. But the other thing that I just really enjoy is that it's so fun to see how these books that we love do translate into a different medium. And to see how, what works on the screen versus what doesn't work on the screen. But I hope that this continues. I hope it's not just, sort of a couple of years trend. I hope that we continue to see more and more romances being adapted. One thing that has been a frustration of romance writers, is that it was a genre that tended to be ignored by Hollywood for film adaptations. And so it's lovely to see so many of my author friends whose books are now being picked up, and it's just a thrill. Eu perguntei, eu não lembro se eu fiz primeiro, desculpa. Eu perguntei como alguém no mercado, né? Todas essas adaptações que estão saindo, como ela se sente esse respeito. A gente tá vendo cada vez mais romances serem adaptados. E ela falou que ela espera que não seja algo temporário, porque vejam Bridgerton, né? Bridgerton acho que é o maior exemplo que temos agora. O quanto o Bridgerton abriu as portas para o romance de época, né? Para o romance histórico, romance de época, que a gente sai daquele romance clássico de Jane Austen, né? Que sempre teve adaptações, mas a gente encara esse outro lado do romance e dos romances contemporâneos também, os amigos dela tendo adaptações, e Hollywood ignorou isso muito tempo. E agora tá vendo que funciona, romance vende, romance faz a gente sonhar, romance é tudo de bom, e aí romance... Então, ela espera, né, que isso, além de abrir as portas pro gênero em si, meio que une, né, as pessoas ali, os fãs do romance. Então, ele espera que não seja passageiro, ele está muito animado, nós também. Eu também. A cada romance que... Eu também. E essas adaptações acabam fazendo nascer muitos leitores, assim, eu vi muita gente que não lia romance de época se apaixonar por romance de época com a série dos Bridgerton, né? Então é um movimento bem bacana também. Agrega mais leitores, né? As pessoas até que nem sabiam e acabam indo, procurando e acabam indo e todo mundo lucra, né? Sim. Isso pra gente é fantástico. Gente, olha, vamos encerrando já, né? Vai, Stephanie. We're just talking about how these adaptations just are open doors for the books because take Bridgerton, for example. People know
historical novels now because of Bridgerton, because Yes. some of people Yeah. go, what is a historical novel? We just knew Jane Austen because it's classic, but there's other side of that. So adaptations are like open doors for books as well. So it's kind of nice to see how this whole thing works. Absolutely. Yep. Yep. Se bem que, gente, eu acho que eu vou perguntar umazinha só que estava faltando, depois a Lê termina. Se quiser perguntar também alguma, a gente vai encerrando, eu vou encerrando o caminho. Deixa eu ver aqui. Escolher uma bem legal aqui. Vou perguntar para ela como ela teve a ideia de misturar, né, as duas histórias, trazer o romance de época junto com o contemporâneo na mesma história. Então vamos lá. Lissa, how did you come up with the idea of mixing a period novel and contemporary novel? How's Why? Yeah. You mean why did I have Gavin read a Regency novel instead of? You know, one of the reasons is because I do have such an appreciation for the Regency genre, the historical, you know, all historical romances. But I think the one that, for some reason, people who don't read romance always seem to make fun of the covers of Regency romance novels, you know, that it seems to always be the source of mockery when people want to make fun of romance. And so one of my goals was to show that, you know, that there's a purpose to all of this, that Regency romances have a lot of relevant lessons for modern times, and that today's authors of those books are very purposeful in how they draft their characters. And so I also just thought that it would be that much more comical for Gavin to be like, you want me to read what? You know? And so it just became that much, I think, more humorous for him to be reading that. Oh. Ela disse que a ideia era o que ela aprecia muito, né? Ela é uma grande fã e leitora de romance regimental, de romance histórico. E aí você tem a questão da capa dos romances históricos, porque sempre tem esse preconceito com a capa dos romances de época, né? Com os casais, muitas têm uma... Inclusive, Tatiana Mareto fez uma postagem essa semana. Fez, há pouco tempo. Isso, sobre as capas do romance de época. E, assim, né? 2022, gente, não precisamos aí ficar julgando a leitura alheia, né? Ficar classificando. E foi legal para ela também, o Gavin pegar e falar assim, eu vou ler o quê? Né? Tipo, você quer que eu leia o quê? Então, foi nisso que ela pensou misturar, né? Primeiro que é um gênero que ela aprecia muito, e depois que seria divertido aí pro personagem. E assim, as próprias capas, elas têm um intuito, né? Elas tem um intuito ali do autor escolher aquela foto, né? Moldar o personagem em cima daquilo. Então, foi pensando em tudo isso. Muito boa. Surgiu muito boa. até aqui no chat uma pergunta interessante. Se a Steph quiser fazer, que acho que foi a Claudinane _Mel. Eu não tenho certeza, passo rápido aqui para mim, que ela perguntou que ela viu que a Lissa falou que vai lançar o livro da Condesa, mas se a Lissa já tem alguma previsão, se chega esse ano, se chega ano que vem. Eu acredito que deva ser ano que vem, porque o quinto chega esse ano em novembro, então talvez seja ano que vem. Vamos ver o que ela vai dizer. We have a question in the chat that's really interesting for all of us. So you said you are writing the contest book. Yes. When can we expect this? So according to the Countess, I have to turn it into my editor in August 1st, and that it will be out a year from that. So about what is that? 18, not even 18 months, but you know, about 14 months away, that book will be released. I'm hoping
to have a cover pretty soon that I can reveal. But yeah, so the Colton's book, the 5th book in the bromance series, comes out in the United States in November of this year. And that's what it would be the following, so, you know, August of 2023, when Courting the Countess will be out. Other from November is... Yeah. So, gente, agosto de 2023. Marquem essa data nos calendários. Agosto de 2023. Vou marcar, vou marcar. Agora, isso aí. Você quer encerrar, Sol? Quer que eu encerre com ela? Pode, encerre você para mim. Gente, Pronto, olha, e depois a gente antes de mais faz nada, eu sorteio queria agradecer a do- todo mundo por estar com a gente. Vai lá, Stephanie. So, Lissa, we've come to the end of this live. We thank you so much. We're honored to talk to you, to speak to you, for having us. And you have a lot of fans in Brazil. I mean, your books are really famous. Thank you. Because I live in London, so I always say there. But I Yeah, right. read the Portuguese edition. So thanks for having us. This was Thank you. a wonderful time. We hope to keep following your work. August 2023, we'll be reading the Condis book. And this was lovely. Thank you so much for Thank you. No, thank you so much for having me. I really appreciate it. And again, to all of the readers in Brazil, you really truly are the best. I mean, it's so kind and enthusiastic. So thank you. Oh, Agradecer thank you again. do Brasil, não, porque o fandom do Brasil não é igual. Muito animados e ela com a gente nesse papo. Okay. Thank you. Thank you. Lê. Vou fazer o sorteio, deixa eu só esclarecer a dúvida de alguém. Alguém falou que não entendeu a data de lançamento. A Lissa falou que em novembro de 2022, lá nos Estados Unidos, sai o 5º livro de Clube do Livro dos Homens. E aí, em agosto de 2023, deve sair o livro da Condessa. Então, assim, coloque no calendário que nem eu, que aí vocês não perdem nenhum. Não vai perder, ninguém vai perder. Lissa, thank you so much. Thank you. We very happy with you stay with us. Thank you so much. It was a great time. I enjoyed it. Yeah. Bye. Thank you so much. Bye.